Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Todos acharam? Vamos ficar em pé para lermos. Todos têm Bíblia? Tem. Se não tem, leia ao lado de um irmão crente. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E este, a quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda, coisa comum e imunda. E segunda vez disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Amém. Queridos irmãos, quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia para nós a estudarmos ou a conhecermos, nós precisamos entender a priori que ela foi escrita por mentes orientais. Nós vivemos no mundo ocidental, nossos costumes são diferentes dos costumes orientais. Outra coisa, ela foi escrita num período muito distante do nosso. Outra coisa, num período muito diferente do nosso. O Novo Testamento, ele foi escrito
num período que a igreja estava começando. A igreja saiu do judaísmo, dos judeus. Os discípulos eram judeus, Jesus era judeu, ele cumpriu toda a lei, foi o único que cumpriu a lei. Ele morreu sobre a lei. Nenhum homem cumpriu a lei, Jesus cumpriu. Então, naquele período que Jesus viveu, quem mandava em Israel, de forma dominante, era Roma. O exército romano mandava em Israel. Foi justamente o exército romano que matou Jesus, o exército. Mas foi a política judaica que matou Jesus. A política judaica e o exército romano se juntou e matou Jesus. Mas dentro de Israel moravam muitos romanos. Os romanos eram muito respeitados. Eles eram os que dominavam a nação, por serem o exército. Esse homem aqui, ele era um centurião da corte. Ele era uma alta autoridade, ele comandava 100 soldados. Ele estava na corte de Roma. Ele via a pobreza. Não obstante ele ser um grande homem, um homem de nobreza, ele tinha um coração mole. Existem pessoas que elas são bravas, são justas, elas tomam atitudes, mas o coração delas é mole. Elas se dobram diante da pobreza, das injustiças sociais. Elas se comovem ao ver um pobre. Elas não se sentem bem ao ver uma criança com a mão estendida, uma mão suja, os olhos cheios de ramelas, barriga inchada. O coração dela parte. Ela não se contenta em ver uma idosa passando fome e necessidade, uma pessoa cega, um velhinho cego. Existem pessoas que são nobres, são ricas, são autoridades, mas quando vê uma cena, um quadro de pobreza, ele enfia a mão no bolso e dá. Esse homem está dizendo aqui que ele não dava esmolas, está dizendo aqui que ele fazia muitas esmolas. Às vezes nós precisamos olhar para a Bíblia e ver os seus detalhes. Deus é atento a detalhes. Cornélio era piedoso, tinha amor à obra de Deus, era temente a Deus, não só ele, mas toda a sua casa, e ele fazia esmolas. É isso? É isso, irmãos? A Bíblia é muito linda, irmãos. A Bíblia, ela anota tudo. Ele fazia muitas esmolas. E tem outra, ele orava. Olha aí na Bíblia, irmão, olha aí. Olha, a Bíblia está aí. Não vai no que eu falo, não. Vai o que a Bíblia fala. O problema dos crentes é que eles vão no que o pastor fala. Eles não conferem. Havia uma igreja na cidade de Bereia, que eles foram chamados bereanos, porque eles não só ouviam o que o pastor falava, mas ficavam de olho na Bíblia. Olha lá, presta atenção no que a Bíblia fala, não no que eu falo. Não vá no que eu falo, vá no que a Bíblia fala. Está escrito assim, ó: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, corte, irmão, chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Então todo mundo na casa dele era crente. Fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Não era de vez em quando, não. Contínuo, vivia uma vida de oração. Temia a Deus e fazia muitas esmolas. Ou seja, ele dava esmola todo dia.
Todo dia ele dava esmola. Ou seja, ele carregava no bolso sempre uma moedinha e dizia: essa eu não posso mexer, essas não são minhas, essa é para o pobre. Essa é para o pobre, essa não é minha. Então ele viu um pobre passando necessidade, está aqui, está aqui, está aqui. Só que ele temia a Deus, ele sabia que existia um Deus. Por que ele temia a Deus? Ele estava numa terra, irmão, que falava demais em Deus, mas que não se servia a Deus de verdade. Tem alguma semelhança com o Brasil? Tem, e muita. O Brasil é um país do mundo que mais se fala em Deus. É o maior país evangélico do mundo, somos nós. Somos o maior país evangélico do mundo e o maior país espírita do mundo, somos nós. Somos o maior país católico do mundo. Nós somos um fenômeno pentecostal no mundo, nós, os evangélicos. A nação de Israel era a única nação no mundo que tinha um Deus, um só Deus. Mas eles tinham Deus, mas não serviam a Deus. Mas nas nações que entravam lá, ficavam impactadas com um Deus que lá tinha. Vejam o etíope, o eunuco. Ele ia da África, ele saía da África, da Etiópia, para servir a Deus. Mas ele não entendia Deus. Até que Deus levantou Filipe para perguntar para ele se ele entendia o que ele estava lendo. Porque aquele homem era sedento de Deus. Sedento, ele tinha vontade de conhecer Deus. Aí Deus falou assim, vai para o caminho deserto de Gaza. Corre atrás de uma carruagem. Tem um homem que precisa de você. As pessoas que precisam de Deus e têm sede de Deus, quando Deus vê que ninguém vai atrás delas, o próprio Deus manda alguém atrás delas. Porque Deus não deixa ninguém se perder quando pessoas têm sede de Deus. Se você veio aqui esta noite com sede de Deus, você não irá voltar para casa vazio. Deus vai encher a tua vida com a presença dEle. Cornélio tinha sede de Deus numa terra que tinha muito de Deus, mas de um povo que não buscava mais a Deus. Um povo que estava perdido entre saduceus, fariseus, herodianos, zelotes, essênios, tudo perdido. Jesus veio, ninguém o recebeu, ninguém. Tanto que mataram Jesus, os próprios judeus, juntamente com os romanos, mataram Jesus. E nesse período, Cornélio ficou sabendo de tudo, mas se perdeu. Mas ele não perdeu a esperança de querer conhecer esse Deus daquela terra. Ele não era judeu, ele não foi circuncidado. Ele não podia frequentar o templo, porque ele não era judeu. Ele era gentil, mas ele ouvia falar de um Deus. De um Deus que no passado, registrado na Torá, fez maravilhas. Ele ouvia falar de um rei chamado Davi, de um rei chamado Salomão, de profetas. Ele guardou tudo aquilo, porque a fé é alimentada com essas histórias, com as coisas grandiosas de Deus, com as guerras que Deus ganhou. Este homem começou a guardar essas coisas. E não somente isso, ele escutou falar sobre um Jesus que fez uma revolução naquele tempo que ele estava vivo, que ele, Cornélio, ouviu falar, mas não pôde chegar até esse Jesus. Mas ele continuava orando. E o anjo chegou até ele, no horário que ele estava orando, e ele teve uma visão clara. E o anjo se chegou a ele e disse: Cornélio. E ele fixou o anjo, olhou para o anjo, porque era dia claro, e disse o anjo a ele: as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas, elas têm subido para a memória de Deus.
Irmão, não era só importante as orações? Não era só importante as orações? Mas peraí, nós estamos falando agora de Novo Testamento, irmãos. Novo Testamento. Não estamos lembrando nada de Antigo Testamento. Não é só oração? Não é só oração que sobe para Deus? Por que que o anjo falou agora que as esmolas estavam diante de Deus? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Então esmola também sobe? Sobe, irmãos? Não, é o pastor Silas que está falando ou é a Bíblia que está dizendo? Está aí na sua? Quantos de vocês aqui dão esmola? Levanta a mão, por favor, com sinceridade. Não precisa mentir na igreja. Se você mentir na igreja é pecado, irmãos. Mentir já é pecado, mas mentir na igreja é pecado duplo. O diabo faz isso, não quer te abençoar. Ele não deixa Deus te abençoar. Esmola, irmão, é para crente e não crente. Esmola é para mendigo, miserável. Ser pobre é uma coisa, ser miserável é um degrau abaixo da pobreza. Você sabia que Deus mandou falar isso para vocês? Muita gente, às vezes, não é abençoado porque não dá uma esmola. Você não tem noção do que uma esmola chega diante de Deus. Esmola. O que é uma esmola, pastor? 1 centavo. Esmola. Porque se um pobre ganha, se um miserável ganha de 100 pessoas 1 centavo, irmãos, dá quanto? Mas tem os safados na rua? Tem. Mas tem as pessoas que ensinam, não dá esmola na rua? Irmão, não interessa, irmão. Essas pessoas que ensinam, não dá, nem sempre elas não conseguem socorrer todos. Ninguém tem estrela na testa. Se você der 1 centavo, não vai te matar, mas pode ajudar muito ele. As suas esmolas chegaram diante de Deus. Chegou sua oração e a sua esmola diante de Deus. Chegou. Só chegou, está aqui. Não. Quando chega alguma coisa diante de Deus, existe uma providência, existe uma ação. Tudo que chega diante de Deus não para. Nós temos o nosso sistema jurídico no Brasil, é o seguinte: quando um processo vai para a mesa do juiz, aí que atrasa. Fica aqueles pacotes assim de processo. Tudo. Não, quando chega diante de Deus, a coisa funciona. Com Deus é diferente. Chegou diante de Deus, e quando chega diante de Deus, o processo sai rápido. Chegou diante de Deus, e chegou diante de Deus, Deus já falou assim: envia, pois, agora a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome a Pedro. Vai lá, manda homens lá. E quando Deus mandou Cornélio fazer isso, o Espírito de Deus já começou a trabalhar lá. Porque quando Deus está trabalhando aqui, Deus já está trabalhando lá. O mesmo Deus que trabalha aqui é o Deus que trabalha lá. Se Deus começou a trabalhar aqui, Deus já começou a trabalhar lá. Então, se você está orando aqui e fazendo as coisas que Deus quer que você faça aqui, Deus já está trabalhando lá, e Deus já está fazendo as coisas lá, para as coisas se encontrarem na ordem, na vontade e no tempo de Deus. As coisas vão dar certas, porque Deus quer fazer a sua obra. Sabe, irmãos, Deus queria fazer uma coisa muito grande, porque as coisas de Deus começam pequenas, bem pequenas, mas pequenas mesmo. Começa com oração e com esmola. O que é esmola? É menos do que oferta. Esmola é menos do que dízimo. Esmola, irmão, é coisa mínima. Ele dava esmola, e muita esmola, para os pobres. Ou seja, talvez ele pegasse aí um monte de centavos e colocasse numa bolsa e espalhasse o dia todo. Onde ele estivesse, ele dava. Aquilo tudo Deus estava olhando. Existem pessoas que não fazem muito porque falam assim: eu não vou fazer porque é tão
pouco que Deus não está olhando, é tão pouco. Eu quero fazer uma coisa grande para Deus ver. Deus não quer que você faça coisa grande, Deus quer que você faça o melhor para Ele. E às vezes o melhor para Deus não é coisa grande, é aquilo que você faz de coração para Deus. E o que você faz de coração para Deus, às vezes é o menor. É o menor. E o que Cornélio fazia não era para se aparecer, ele era um homem rico, ele era um homem nobre. Mas ele fazia, sabe por quê? Ele amava os pobres. Ele não só amava o pobre, mas ele tinha dó dos pobres. Sabe por que ele tinha dó dos pobres? Porque ele se sentia no lugar dos pobres. Pobre não tem uma poltrona para voltar para casa. Pobre não tem uma geladeira para tomar água gelada. Pobre não tem um ventilador para se sentir vento. Pobre não tem um ar-condicionado para sentir um pouco de refrigério. Pobre não tem um colchão gostoso. Pobre não tem uma lavadora. Pobre não tem um liquidificador. Pobre não tem um fogão a gás. Pobre não tem, irmão. Pobre tem um barraco. Pobre tem uma energia elétrica roubada. Pobre, se tiver uma televisão, ele tem um gato de uma TV roubada, irmão. E pobre tem um canal de esgoto passando na porta da casa dele, um monte de gente, um barulho de funk a noite toda, irmão. Você tem uma casa para voltar. Não é um centavo. A pessoa, quando dá uma esmola para alguém, ela está dando porque ela nunca gostaria de estar no lugar daquele miserável. Não. Ela não está dando aquela esmola para tirar ela daquele lugar, e sim para aliviar o sofrimento, porque a gente não pode fazer. E a Bíblia diz que os pobres, Jesus diz, sempre terá, sempre haverá. Eu não sei resolver isso, eu não sei por que tem, mas tem. Deus olhou para o coração de Cornélio, e Deus disse: eu vou abençoar esse homem, porque o coração desse homem é bom, e através desse homem eu vou fazer uma obra no mundo todo. Eu vou abrir as portas para as pessoas conhecerem Jesus, não só conhecerem Jesus, mas receberem o batismo com o Espírito Santo. Porque quando Pedro foi orar, estava justamente aonde o anjo falou para Cornélio, onde ele estava. Pedro foi orar. Cornélio teve a visão do anjo. Pedro teve a visão do anjo. O anjo falou com Cornélio. O anjo falou com Pedro. O anjo mostrou para Pedro um lençol, uma vasilha, com animais que na lei eram impuros de matar e comer. Mas o anjo disse para Pedro: mata e coma. Isso dizia respeito agora que os judeus poderiam se relacionar com os gentios. E Pedro disse: não vou fazer isso. Aí o anjo disse assim: não fale agora que as coisas que Deus santificou, tornou pura, elas são impuras. Está aí uns homens que vão te levar para um lugar, vá com eles. Pedro entende agora que deve obedecer à voz de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que nós fazemos é imperfeito. Nós só fazemos coisa errada. Tudo que a gente faz dá errado, mas tudo que Deus faz e a gente obedece, dá certo. O meu erro, o nosso erro é que a gente não ouve a voz do Espírito Santo. Nosso ouvido não afina com o Espírito Santo. A gente não sintoniza a voz do Espírito Santo. Mas quando a gente sintoniza com o Espírito Santo, a gente ouve a voz do Espírito Santo. Sabe por que Pedro ouviu a voz do Espírito Santo? Porque ele foi orar. Ele estava com fome, a comida ia ser preparada, ele subiu num sótão, isso, e foi orar. Foi na hora que ele foi orar que o seu sentido espiritual ficou aberto e o anjo pôde falar com ele. E ele ficou pensando o que seria. Ele ficou em estado de vigília. O que poderia ser? E foram ali procurar a casa, se era ali mesmo que ele estava. Ele ficou ligado, porque se ele não estivesse ligado, passaria a oportunidade. Os homens iriam embora.
E Cornélio então teria perdido a chance, mas ficaram em sintonia. E Cornélio então recebeu a visita de Pedro. E Pedro chegou lá e Cornélio contou o que aconteceu. Quando Pedro começou a falar a respeito de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a família. E o que faltava para Cornélio, que era, ele era um homem que orava, um homem que dava esmola, agora ele precisava o quê? Ser batizado com o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, toda a sua família, e aquela noite foi batizado nas águas. Pronto, começou uma igreja na casa de Cornélio. Agora os italianos todos foram cheios do Espírito Santo, começou uma igreja na casa de Cornélio, porque a porta da salvação começou aquela noite na casa de Cornélio, ou aquele dia na casa de Cornélio. Uma coisa tão simples, irmão: oração, vida de temor, de piedade e de esmola. Pronto, as portas se abriram, o poder de Deus se manifestou de uma forma tão simples, tão gloriosa, tão maravilhosa. Deus operou maravilha. Por quê? Porque Deus olhou para a vida de Cornélio. Deus olhou. Havia um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro que já havia sido treinado por Jesus 3 anos, um Pedro que havia recebido o batismo com o Espírito Santo, um Pedro que estava naquela região já ungido por Deus, e o Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro. E o Espírito Santo agora encontra Cornélio, e o Espírito Santo começa a conduzir pessoas até as outras, uma até a outra, para que a obra de Deus acontecesse. Eu quero dizer para você que deve existir alguém cheio do Espírito Santo, e Deus ouvindo a sua oração, para que alguém encontre você, e você encontre alguém, para que o milagre esteja próximo para acontecer na sua vida. Irmãos, as coisas funcionam assim. Deus ainda faz isso hoje nos nossos dias. Deus faz assim. Eu estive agora, semana passada, eu cheguei anteontem do Paraguai, ontem à noite. Eu fiquei numa escola bíblica lá muito boa, na nossa igreja. O pastor Edson Turiano está lá há 25 anos. E foram 25 anos de luta. Há uns 5 anos atrás ele comprou um terreno grande para construir uma escola para as crianças muito pobres. Inclusive, no ano passado, nós fizemos uma campanha para uniformes para as crianças. Muitos irmãos aqui contribuíram. As crianças estão muito felizes com os uniformes. Os uniformes são lindos. Mas ele comprou o terreno e pagou só a metade. Pagou só a metade. Não, ele ia devolver, porque ele não tinha dinheiro. Aí ele recebeu um convite para ir pregar numa igreja em Porto Rico. E ele é uma igreja pequena, tamanho dessa aqui. E chegou lá, sentou no púlpito, tinha um pastor pregando. E aí ele chegou, sentou lá no final do púlpito assim, e o pastor parou de pregar e chamou ele aqui na frente. Chamou ele, ficou em pé e disse assim: Deus te trouxe aqui porque Ele vai te abençoar muito. E foi lá e sentou e disse: como é que Deus fala que vai me abençoar nesse país? Eu vim aqui. Aí terminou o culto, veio um pastor simples, irmãos. E falou: você pode ir na minha igreja amanhã, eu venho te buscar? Posso. Aí chegou lá no outro dia, quando ele entrou na igreja, o estacionamento da igreja, um estacionamento para 1.200 carros. Falou: nossa. Aí levou para o gabinete, o velhinho. Chamou a filha. Falou: filha, foi esse. Falou: esse o quê? Esse homem que eu sonhei. Sonhou comigo? Ele desabou a chorar, chorou. Falou assim: o que você precisa de mim? Ele falou assim: eu comprei um terreno. Mostra o mapa que você tem lá na sua pasta. Ele levou mesmo, ele tinha um projeto da escola. Eu tenho um projeto de construir uma escola para 200 crianças. E ele falou assim: mostra aí. Deus mostrou tudo isso. Aí ele falou assim: eu preciso pagar o terreno, preciso construir a escola. Ele falou assim: tá, nós vamos fazer tudo isso. Construiu a escola, que está lá, e o pastor nem foi lá, foi a filha que cuidou de tudo.
É o resumo da história. Aí tinha uma igreja no centro da cidade, no centro, que a gente foi fazer escola bíblica 5 anos atrás. Ele deu a igreja para o pastor Edson Toriano, no centro da cidade, para 250 pessoas. Um belo de um templo, irmãos. Irmãos, vale um glória a Deus? Irmão, Edson Toriano lá, se vocês quiserem ver, vocês vão lá, trouxe foto, trouxe tudo. Aí vai lá o pastor Paulinho, a Suzy, agora na escola bíblica junto comigo, duas senhoras que trabalham na cozinha lá fazendo almoço para as crianças. Tem 180 crianças que 100 estudam e 180 estudam, mas 100 vão embora e 80 ficam o dia inteiro. Duas irmãs, são várias que trabalham, todas trabalham registradas, mas duas não são evangélicas, trabalham há 5 anos. Falaram de Jesus para as duas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Falei, nossa. Aí todo o dinheiro que eu levei do meu bolso, eu deixei lá, dei de oferta. Aí cheguei, fui pregar ontem fui pregar numa congregação nossa que tinha uma festa. Aí eu fui sair de casa, não tinha nenhum tostão, eu pedi emprestado. Aí chegou nessa festa lá, as irmãs estavam fazendo festa, fizeram 180 bolinhos para distribuir para os irmãos que dessem R$20. Eu só tinha R$20 no bolso, dei os R$20. Aí fiquei sem nada. Aí chegou uma irmãzinha, pobrezinha, pobre, essa não era miserável, pobre, olha o que ela enfiou no meu bolso. Eu não dei de oferta, viu? Mas ela fez assim, ela levou na minha mão e fez assim. Olha, irmão, o que ela pôs no meu bolso? Uma nota de 10 e tudo isso aqui. Dá para acreditar, irmãos? Eu dei tudo que eu tinha no Paraguai, pedi emprestado, fui lá e ela pôs no meu bolso. Uma irmãzinha pobre, eu acho que carro ela não tem nada, irmão. Enfiou no meu bolso. Assim. A hora que eu enfiei a mão, eu falei, não, pelo amor de Deus, quase que eu tirei e devolvi para ela. Mas ela quis ser abençoada. É uns mistérios. Esse aqui eu vou dar para o Senhor essa noite, eu não vou mexer. Você acha que eu vou ter coragem de gastar esse dinheiro? Eu não. Ela deu para mim esse dinheiro, eu vou devolver ao Senhor. Então são pessoas, irmãos, que são desprovidas de sentimento materialista, que a gente semeia num lugar, colhe no outro, e Deus ouve a oração da gente, Deus nos socorre. Aí eu não quis pôr na oferta hoje, eu quis contar esse testemunho para vocês. Lógico que o Zé me emprestou, eu vou pagar o Zé. Mas eu ganhei uma caneta que eu acho que é de ouro e dei para ele também. Dei uma caneta de ouro. Eu ganho as coisas. Eu não me prendo às coisas. Eu quero ver Deus fazer isso na vida minha e na vida dos irmãos. Deus respondendo orações. Deus vendo as coisas mais simples que vocês fazem. E Deus tendo prazer em dizer, esse é meu filho, ele aprendeu comigo. Ele aprendeu a fazer as coisas comigo. E eu vou responder as coisas mais simples que ele faz. Porque eu estou vendo as coisas mais simples que ele está fazendo. Talvez ninguém esteja vendo, mas eu vou responder o que ele está fazendo. Porque a cada vez que você faz coisas simples, você está se tornando reflexo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Aquela formiguinha que vai se afogar naquela gotinha d'água, às vezes Deus não quer que ela morra, Deus a salva. É esse Deus maluco que a gente serve. Deus é um Deus maluco. E você, que é este ser nobre, semelhança de Deus, Deus quer te abençoar, ser racional. Deus quer te abençoar. Você está lá na UTI, gritando, apavorado, Deus fala, calma, tua vida está nas minhas mãos. Eu vou te abençoar. Irmãos, a família de Cornélio foi toda abençoada. O anjo apareceu na casa dele e falou, vou trazer salvação para sua casa vai ser abençoada. Lá está Pedro na casa de Simão Curtidor orando. Irmão, a casa de Simão Curtidor foi toda abençoada porque Pedro estava lá. O anjo apareceu lá e disse, Pedro, sai daí, vai abençoar a casa de Cornélio. Irmão, você é abençoado, irmão. Você está aqui essa noite. A bênção de Deus vai alcançar e já alcançou. Está alcançando a tua família, a tua casa. As mínimas coisas que você faz para o ser humano, Deus está olhando para você. A forma como você trata as pessoas,
pessoas. Deus está olhando para você, Deus está olhando para a sua vida, para as suas atitudes. Deus olha para você, não somente isso, Deus está ouvindo as suas orações. Deus está respondendo às suas orações. Ainda que você esteja orando com a boca fechada, ainda que você esteja orando em pensamento, Deus escuta a intenção do seu coração. Deus ouve a sua oração. Você que não tem como fazer, mas você tem um coração generoso. Você que ora e quando você passa em qualquer lugar diz: Deus, eu não tenho. Se eu pudesse ajudar. Se eu pudesse fazer. Ajuda essa pessoa, socorre essa pessoa, ajuda aquela pessoa, ajuda aquele lugar, ajuda aquele lugar, ajuda aquele lugar. Irmão, Deus manda ajuda, Deus manda socorro, Deus manda resposta, Deus manda solução. Essa é chamada a oração intercessória. Essa oração, ela tem poder. Essa oração é maravilhosa. Deus ainda responde oração. Deus ainda fala conosco. Irmão, o Cornélio estava fazendo uma coisa que ele gostava, mas era algo que ele via na nação. A nação, por pior que ela estava, ainda existia pessoas que buscavam a Deus e davam testemunho de Deus. E as poucas pessoas que buscavam a Deus e que davam testemunho de Deus, ainda marcavam a vida de Cornélio, e ele queria isso para a sua vida. Então, dentro da igreja também existe pessoas que ainda temem ao Senhor, oram ao Senhor, buscam ao Senhor, e que são para nós exemplo de que Deus ainda ouve oração, e ainda as mínimas coisas que essas pessoas fazem marcam a nossa vida e dão-nos força para nós continuarmos buscar ao Senhor. Ainda Deus responde às nossas orações, Deus ainda vê as nossas atitudes, e Deus ainda faz milagres no nosso meio, porque Deus continua sendo Deus. Deus é Deus, irmãos. Deus responde de formas extraordinárias. Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz coisas lindas. Deus faz coisas extraordinárias. Amém, meus amados? Deus é Deus. Eu não sei o que essas pessoas vão colher, mas vão colher coisas boas, porque estão plantando no reino dos céus. Se você está orando, Deus vai responder a sua oração.